Então, vamos começar mais um encontro do Caminho Interior. Vamos começar então com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora falar de um assunto muito gostoso hoje, que é vocação. Eu vou falar da vocação, claro, vou dar uma pincelada geral, mas eu vou falar de um aspecto um pouquinho talvez diferente do que a gente está acostumada dentro das nossas temáticas dentro da igreja, porque eu não vou focar em vocação específica, vou passar por elas, mas eu não vou focar nelas em si, tá? Então, primeiro de tudo, falar de vocação é falar de uma resposta de amor, uma resposta amorosa. Né? Deus vem e eu vou, ele pede e eu respondo. A palavra vocação, né, etimologicamente falando, ela vem do latim do vocare, né? Então, o vocare, esse chamado, Deus chama e, como eu disse, é necessária uma resposta. E aqui, independente da resposta que a gente der, é importante que a gente responda. Então, que essa resposta seja uma resposta amorosa, uma resposta consciente e uma resposta prática, tá? E por que prática? Porque não adianta a gente, vou dar uma resposta amorosa a Deus. E aí você vai lá e percebe na tua vida, na tua história, que Deus te chama, por exemplo, para o matrimônio. E aí você vai lá amorosamente e responde, sim, Senhor, eu quero, eu vou. E aí você tem até consciência do que é aquele sacramento, você estudou, você sabe, você viu, você tem testemunho de vida, mas na prática você não responde aquilo ali. Na prática, ao invés de você ser a rainha do teu lar na tua casa, você é a princesa dondoquinha que quer tudo na mão. Então, é necessário que a nossa resposta ela seja amorosa. Amorosa por quê? Porque envolve todo o nosso sentimento, todo o nosso afeto, todo o nosso tudo sensível em nós. Consciente, porque passa pela nossa razão, pela nossa inteligência, portanto, passa pelo conhecimento, passa pelas decisões racionais e prática, porque a vocação ela é na vida. A gente vai ver isso já já. Tá? E como? Como que eu vou viver a minha vocação? Como eu vou colocar em prática, né, esse chamado? Aqui eu trouxe São José Maria, com essa frase super conhecida dele, mas que resume muito o que a gente quer dizer aqui. Ele diz: queres ser santo, queres de verdade ser santo, cumpre o pequeno dever de cada momento, faz o que deves e está no que fazes. Erraste o caminho, se desprezas as coisas pequenas. A santidade grande está em cumprir os deveres pequenos de cada instante. Por que que eu fiz questão de trazer, e sempre que eu falo de vocação para pessoas que já estão um pouco mais
habituadas com a igreja, como é o caso de vocês, eu gosto de falar de vocação nessa perspectiva mais da prática da vida acontecendo. Porque não adianta a gente ficar falando de vocação, vocação específica, né, vocação matrimônio, vida consagrada e tal, se a gente não entendeu ainda que a vocação ela é um chamado, ela precisa de uma resposta, e essa resposta vai vir na vida, vai vir no cotidiano, nas coisas pequenas. Desde o amanhecer até o meu sono, porque o meu sono, por exemplo, também precisa ter um cuidado, e cuidando do meu sono, eu também estou glorificando, amando e respondendo a Deus com a minha vocação. Então, pensar na vocação é sempre colocar um grande empenho nas coisas pequenas de cada instante, como diz aqui São José Maria. E eu acho tão bonito que ele traz essa questão, ele nem coloca no hoje, né? Ele coloca em cada instante. Isso aqui, isso aqui é o extraordinário. Quando a gente consegue responder à nossa vocação no pequeno de cada instante, isso aqui é o extraordinário. É interessante, às vezes eu faço algumas atividades dentro dos atendimentos de psicoterapia, mentoria e tal, e aí às vezes eu trago uma frase que ela diz assim, mais ou menos isso, tá? Você está disposta a acordar todos os dias e fazer com que o seu dia seja incrível? E essa palavra incrível, para a maioria das mulheres, dá um impacto de que precisa de coisas extraordinárias. A própria palavra traz um pouco disso, né? Então, às vezes a gente entende que o incrível, que o grande, precisa de algo extraordinário, fantástico, quando na verdade são as coisas pequenas de cada instante. Então, às vezes vocês me trazem lá no grupo, vocês compartilham, né, umas com as outras, comigo, as coisas pequenas do dia a dia. Né? Conversa com o filho, uma fala de um filho, de um marido, de alguém de fora, alguma determinada situação. Essas pequenas situações de cada instante que tornam a vocação verdadeiramente vivida. Aqui, como eu disse, a vocação ela vai passar pelo cotidiano da vida, naquilo que sou eu. Ela não vai passar por outro lugar. E é por isso que a igreja ela insiste muito nessa questão do autoconhecimento. Os santos insistiram, a igreja insiste nisso. Por quê? Porque a minha vocação, essa resposta de amor, vai passar necessariamente por aquilo que sou eu. E aí, esse sou eu aqui, vocês já estão carecas de me ouvir falar que não é aquele autoconhecimento balela, é aquilo que sou eu na minha essência, na minha origem, passando de fato por aquilo que brota aqui dentro pelas mãos de Deus que trabalhou e trabalha em mim, trabalhou na criação e continua trabalhando em mim. Então, a gente pode entender que vocação tem a ver com autoconhecimento profundo e verdadeiro. Quando a gente está no convento, a gente faz um caminho vocacional fora do convento. Depois a gente faz um caminho vocacional dentro do convento, que passa pelas etapas de aspirantado, postulantado, noviciado, até você professar os primeiros votos. E aí sim torna freira, né? E vai renovando aquilo ali. Mas
nesse processo entre vocacional externo e todo o processo preparatório de formação dentro do convento até os primeiros votos, constantemente a formação está permeada de temáticas sobre autoconhecimento. História de vida, vai passar por questões de conhecer-se a si mesmo, personalidade, enfim. Então, por que a igreja faz isso? Por que a igreja orienta isso? Por que precisa disso? Porque se a freirinha não sabe quem ela é, se ela não tem consciência daquilo que ela vai ser uma freirinha frustradinha, infeliz e vai fazer outras pessoas infelizes. Vai acabar fazendo besteira. Queria dizer outra palavra aqui, né? Mas vai acabar fazendo besteira. Então, o quem sou eu é a terra que Deus vai trabalhar, que vai cultivar para a vocação brotar. É aquela massa mole que Deus vai colocar a mão e vai construir a própria vocação. E claro, trazendo aqui ainda o exemplo do convento, depois que essa irmã professa os primeiros votos, ela vai renovando até ela fazer os votos perpétuos, e aí, de fato, então, por definitivo, ela é uma freira, né? Definitivamente, pelos votos perpétuos. Então, não acaba. É claro que não acaba. Ela vai continuar no processo formativo de estar sempre se conhecendo, tocando no seu próprio eu, mas, claro, de uma maneira diferenciada. Mas não pode deixar de lado, não pode passar despercebido todo esse processo de autoconhecimento. Então, se não tiver isso, a vocação ela não tem uma resposta consciente. Aqui, né, vocês já viram isso daqui em outros momentos, mas estou trazendo para a gente lembrar, e também porque outras mulheres que não passaram pela formação que vocês passaram vão estar vendo esse vídeo. Eu trouxe uma característica forte da mulher aqui, porque quando a gente pensa em quem sou eu, a gente vai pensar na nossa identidade. Então, identidade. Filha de Deus, mulher, filha de Deus, casada, mãe, católica, aí profissão e daí por diante. Né? Então, se eu sou catequista, se, enfim. E aí a minha identidade vai ali se formando. Mas se vocês percebem, o primeiro de tudo lá que a gente coloca na nossa identidade é o ser mulher. Se esse ser mulher está desordenado, bagunçado, tudo fora do lugar, minhas queridas, todo o resto vai desengonçar. Então, se eu não sei o que é ser mulher, para que a mulher foi criada, quem é essa mulher, e a partir disso, quem é essa mulher que sou eu, aí sim entrando nas minhas características, todo o resto vai desmoronar. Então, veja, mulher. Essa mulher é essa raiz que sustenta, né? Que é esse socorro de Deus, é essa é essa é esse coração que pulsa vida, que gera vida, que traz a vida. Se eu não estou consciente dessa verdade, que eu sou o sustentáculo, que eu sou o socorro de Deus, que eu sou esse coração que pulsa vida, o ser filha de Deus vai ficar maculado, né? Porque eu vou me colocar em qualquer outro lugar fora desse, eu vou beber de qualquer fonte que não seja a fonte que é Deus, que me concede todo esse mistério, né? De ser socorro de Deus, de ser
o coração, de gerar vida e daí por diante. E todo o restante vai, como eu disse, como um dominó, vai desordenando, bagunçando, e aí vira essa zona que a gente vê hoje. Então, a vocação necessariamente passa por aquilo que sou eu. E entender o que é ser mulher é primordial aqui para que a gente possa encontrar um chão sólido para viver a nossa vocação. Lembrando aqui, só porque talvez alguma feminista chata possa, de repente, ver isso aqui em algum lugar e depois querer vir encher a paciência, a gente não está enquadrando ser mulher como se fosse um monte de saco preto, tudo igualzinho colocado em cima do outro, né? Não é isso, tá? Mas existe uma essência do ser mulher, assim como existe uma essência do ser homem e daí por diante. Então, essa essência, ela é a mesma, porque Deus assim quis, Deus criou dessa maneira. Então, a essência da mulher, ela é a mesma. Depois disso daqui, aí sim, aí vem a personalidade, vem o caráter, vem o temperamento, e daí por diante. Então, a Vanessa, ela vai ser mulher de uma maneira diferente da minha maneira de ser mulher, que vai ser diferente da maneira da Gi de ser mulher, e daí por diante. Mas a essência, ela é a mesma, né? Todas as mulheres foram criadas para gerarem vida. Umas vão gerar biologicamente, outras vão gerar só espiritualmente, e daí por diante. Umas vão gerar sendo muito frufruzenta, com a casinha toda decoradinha de rosinha, cheia de florzinha, e a casa toda bonitinha. Outras vão gerar no serviço laboral mesmo, né? Não tem tanto frufruzinho, mas são servas, estão sempre ali de avental servindo, avental como uma ilustração aqui. Outras vão servir, vão gerar vida levando o conhecimento para outras pessoas, outras vão, e daí por diante. Então, a essência, ela é a mesma, mas a maneira que isso brota é diferente, porque somos pessoas diferentes. Isso aqui, meu Deus do céu, que a gente vai falar agora, é algo tão, mas tão nítido, mas que no nosso tempo atual da igreja, isso daqui parece que está caindo pelo ralo de uma maneira assim triste. Deus nos chamou à vida. É o primeiro chamado, né? A vida que Deus chama. Então, quando Deus cria, ele chama o ser humano à vida. Primeira coisa, tá? Então, aqui eu vou até fazer um parêntese que eu não tinha colocado aqui para falar, mas quando Deus chama a vida, ele não está chamando a um acorda, toma café, cuida da casa, trabalha, volta, vai para a igreja. Não, não é isso que Deus está chamando. A vida que ele chama é essa vida que ele diz na palavra, é a vida em abundância. Então, é a vida de verdade, é a vida de que, aquela vida que eu acordo com um sentido. Eu sei para que eu estou aqui e eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei para onde eu estou indo. Isso é vida. E aqui, nós não estamos falando de, eu acordo com aquele sentido de vida, uma alegria, uma felicidade, que eu acordo pulando, vou fazer o café para minha família, aí dá o um beijinho no marido, que lindo, meu amor, que coisa maravilhosa, saltitando de vestidinho rodado, lacinho, não é nada disso. Essa vida é aquela consciência profunda de quem entende o que está fazendo
e faz porque deve, como diz Sandra Maria. E isso sim brota a santidade. E aqui sim brota a verdadeira alegria, que independe de sentimento, que independe de emoção, mas que tem essa consciência afinada e aguçada. Então, primeiro, esse chamado à vida. E aí, dentro disso, a primeira vocação que a igreja nos ensina que nós somos chamados a viver é a santidade. E santidade é fazer Jesus feliz. E aí, como eu vou fazer Jesus feliz? Pronto, aí sim. Aí a gente entra um pouco mais em vocações mais específicas. Tá? Então, eu vou fazer Jesus. Antes de tudo, fazer Jesus feliz, a gente vai ver daqui a pouco, é viver uma vida virtuosa. E aí, onde? Ah, no convento A, no convento B. Ah, como virgem na ordem das virgens consagradas, não é no convento. Ah, não, é como esposa. Ah, não, é fazer. Tá, aí, ok. Aí a gente vai lá para as vocações específicas e aí a gente vai entender melhor como são elas, como vivê-las e tudo mais. Mas o primeiro passo é entender isso aqui, que a minha primeira vocação é a santidade, ser santa na minha casa, com meu marido, ser santa no convento, com as outras irmãs, ser santa em qualquer carisma que Deus convide que eu viva, e daí por diante, né? Então, como eu coloquei aqui, a vocação específica ela é um veículo que vai facilitar o meu processo de santidade. Então, olha, Deus me chamou para ser esposa, então, para viver o matrimônio, tá? Deus chama qualquer mulher para ser esposa, tá? Só para fazer um pequeno asterisco aqui. Qualquer mulher é chamada para ser esposa, seja no matrimônio, seja na vida religiosa. Mulher, ela tem esponsalício natural nela. Mas aí Deus me chama para ser esposa no matrimônio. Ok. Então, o matrimônio, ele vai ser aquele veículo facilitador para o meu processo de santidade. Talvez se eu fosse para o convento, talvez não, possivelmente. Se eu for para o convento, eu vou ser santa. Se eu amar a Deus, sim. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, desejar a santidade, eu vou ser santa no convento, eu vou ser santa no matrimônio, eu vou ser santa na ordem das virgens consagradas, eu vou ser santa solteira na minha casa, sem vínculo nenhum. Em qualquer canto que eu esteja, eu vou ser santa, porque eu vou amar a Deus sobre todas as coisas. E vou, portanto, buscar uma vida de santidade. Mas, se Deus me convida ao matrimônio e eu vou para o convento, a diferença é que no convento eu vou lutar muito mais. Porque lá não é o meu veículo facilitador. Então, vou encontrar mais dificuldades interiores, vou encontrar mais dificuldades no caminho, vai ser tudo muito mais custoso, muito mais difícil, muito mais. Então, mas é possível? Existem, e aqui eu falo com propriedade nesse sentido, né, por conta da vivência, existem freiras que no meio do caminho entenderam que tomaram uma decisão errada lá atrás, mas que já estavam tão habituadas à vida consagrada, já estavam tão habituadas àquela vida, a idade já estava avançada em alguma medida, que decidiram permanecer. E decidiram permanecer ali e continuar. E eram irmãs maravilhosas, não só como pessoas, mas como freiras. Uma vida de santidade, e daí por diante. Então, o importante de tudo dentro da nossa vocação é que a gente entenda que no caminho
a gente precisa fazer Jesus feliz. Então, por vezes, é importante que a gente pare e a gente olhe para Jesus e pergunte: estou te fazendo feliz? Você está sorrindo, olhando para mim? A minha vida está arrancando sorriso do teu rosto? Então, é importante que a gente tenha essa relação com o nosso Senhor, tá? Então, e aí, eu gosto dessa frase, né? O Santos ou nada, porque de fato, isso aqui me lembra muito Padre Jonas, né? Lá nos inícios, falando muito isso, né? Dando aqueles pulinhos dele, o Santos ou nada, né? Então, é, é isso, né? O Santos ou nada, não tem outra opção para quem ama a Deus. É a santidade. E aqui, como eu disse, a gente falar de santidade é falar de santidade, é falar de felicidade, é falar de vocação bem vivida, é falar de autoconhecimento, e falar de tudo isso é falar de autoeducação. Fala-se muito sobre tudo isso hoje em dia, fala-se muito sobre autoconhecimento, mas parece que as coisas são um pouco ralas e superficiais na hora da prática. Então, a gente tem muito conhecimento, muita teoria hoje muito boa, mas a prática ela se torna um pouco difícil. E como a gente vê isso? A gente vê isso no passo da constância ou não. A gente pode trazer, eu não vou falar nomes, é claro, mas a gente pode trazer aqui algumas figuras conhecidas no Instagram, YouTube, que falam teoricamente de coisa muito boa, mas que no meio do caminho a constância ou a ausência dela no passo da firmeza vai trazendo à tona que houve ali um processo ralo, né? Aqui, como diz a irmã Natividade, o passo lento, mas passo firme, aqui não houve passo firme. Foram só passos largos, sem cuidado, portanto, sem firmeza, sem chão firme. E aí, o ralo superficial não tem consistência, tá? E onde está a consistência de fato? Onde esse passo firme, independente se ele está vagaroso ou não, onde esse passo firme vai dizer que ele está firme? Como a gente vai saber disso? Se a gente está buscando na prática da vida uma vida virtuosa. Na prática, no dia a dia, no cotidiano, nas pequenas coisas, eu estou buscando colocar em prática as virtudes? Ah, tá, estou buscando. Nossa, eu busco, eu tento, eu luto, mas parece que, meu Deus do céu, é um acerto e 10 erros, um acerto e 10 erros. Não interessa. Está buscando? De verdade? É uma luta? Existe um custo, como diz Santa Teresa d'Ávila, muito custa aquilo que muito vale. Existe um custo? Ótimo, está no caminho certo. Vai cair 20 vezes, vai levantar 20, vai acertar uma. E daqui a pouco você está errando 19, daqui a pouco 18, daqui a pouco, ok. Ah, mas no final da vida, a vida é um brevíssimo segundo. Não importa o quanto ela dure aqui, 20 anos, 100 anos, não importa. Ela é um brevíssimo segundo. Nesse brevíssimo segundo, nós precisamos dessa autoeducação, que é uma vida virtuosa na luta, né? Eu vou trazer a imagem aqui de Pedro e de Judas. Por que eu vou trazer isso aqui? Porque nós podemos cair nessa luta da vida virtuosa, da autoeducação, nós podemos cair no desespero de Judas. No dia a dia mesmo, tá? Nós podemos cair no desespero de Judas de olhar para a nossa própria fraqueza, para a nossa própria inconstância, para o nosso próprio pecado e desesperar. E, ai, meu Deus! E aí, ok. Ah, mas eu não vou me enforcar como Judas, literalmente.
Mas o próprio desespero, que é a desconfiança do amor de Deus, vai fazer com que você caia e não levante. Aqui tá, já se enforcou. Se eu caio e tô tão, ai, porque eu caí pela 20ª vez, eu não consigo, eu não dou conta. E aí eu fico caída no chão, o desespero, a não confiança no amor de Deus, e aí me matei de alguma maneira. Então, a gente precisa dar o passo de Pedro e não de Judas. A bosta foi igual, gente. Judas negou o Senhor em alguma medida, Pedro negou o Senhor. Judas traiu o Senhor, Pedro traiu o Senhor. Mas Pedro viveu o seu momento de dor e confiou na misericórdia. Ele confiou no amor daquele Deus, daquele homem que ele seguia e conhecia. E aqui, o quanto nós estamos conhecendo Jesus ou não durante o processo. Aqui está o profundo, o verdadeiro, e não o superficial. Porque eu posso falar muito de Jesus, eu posso ensinar muito sobre Jesus, mas eu posso não viver com este Deus, com este homem perfeitíssimo. Eu posso falar dele e não conviver com ele. Mas se eu convivo, se eu conheço, se eu travo relação verdadeira com Jesus, pronto, eu vou voltar, gente, eu vou voltar sempre. Porque eu sei que eu vou encontrar aqui, nesse amor verdadeiro, eu sei que eu vou encontrar aqui toda vez a mão estendida para me levantar. Então, autoeducação tem a ver também com intimidade com o nosso Senhor. Por isso que a gente vê muitas pessoas inteligentíssimas, que falam de Deus, inclusive, porque conhecem muito bem a palavra, conhecem, são inteligentes e tal, virtuosas no sentido de que buscam uma vida reta, ética, mas que não acreditam em Deus. E, portanto, quando você olha para essas pessoas, você fala, cara, parece que dá aquela sensação assim, meu Deus, só falta uma vírgula para essa pessoa poder deslanchar e ser a potência que ela precisa. Falta uma vírgula no sentido de que, se ela acreditar em Deus, ela vai virar uma potência. E a gente olha para essas pessoas e fala: caramba, tem sentido o que ela diz, tem sentido o que ela está compondo ali, mas falta alguma coisa. E você vai olhar e tá, é ateu. Poxa vida. E aí, enfim. Então, é possível até ter uma vida ética, reta em alguma medida, mas se eu não tenho essa intimidade profunda e verdadeira com Jesus, não tem aquela perfeição do caminho com os pés firmes, de fato. Então, essa intimidade com Jesus vai trazer para mim essa autoeducação completa. Tá? E aqui, para a gente ir encerrando, para que eu preciso viver uma vocação? Para que a santidade, para que tudo isso? Claro, existe um processo de salvação, né? Existe a minha própria felicidade, e ser santo é ser feliz. Então, existe a minha própria felicidade, meu processo de salvação. Mas a vocação, ela é um serviço. E aqui eu quero trazer a imagem lá dos 5 pães e 2 peixes. Quando Jesus, e aqui eu vou falar algo meu, tá? Por favor, eu não sou teóloga, aqui é só uma vivência oracional minha, né? Que eu tenho para mim que naquele momento onde o discípulo perguntou para Jesus, olha, o discípulo disse, olha, não tem nada aqui, e aí, o que a gente vai fazer, né? A resposta de Jesus
não foi para a multidão ou para todos os discípulos que estavam ali, foi para aquele que perguntou, né? E aí, claro, depois transbordou para os outros. Mas vamos comprar, vai ficar difícil para ir comprar. E Jesus responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Minhas queridas, o quê? Não tinha nada, tinha 5 pães e 2 peixes. Esse dai-lhes vós mesmos de comer, trazendo para a gente, é a gente tirar daquilo que sou eu, daquilo que somos nós, para alimentar o outro. E aqui entra um grande mistério, que tem até um conflito um pouco aí dentro da área da psicologia, enfim, que diz, ai, eu só dou o que eu tenho, a pessoa só pode dar o que ela tem. Até certo momento, até certo ponto, isso é uma verdade. Eu só posso dar o que eu tenho, né? Então, eu só posso amar o meu marido com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou, com aquilo que a minha história me ensinou. Ok, até certo ponto, isso é uma verdade. Porém, quando eu tenho essa intimidade com Jesus, quando eu tenho esse relacionamento com Ele, verdadeiro, profundo, cotidiano, eu tenho tudo que eu preciso para ir além daquilo que eu tenho para oferecer. Então, eu vou na fonte verdadeira e dali eu vou beber. Eu vou lá no poço de Jericó, sentar com aquele meu Jesus, deitar no colo dele, beber daquela fonte, ser muito, muito amada, muito querida, muito desejada. E ali eu vou bebendo dessa relação, e aí sim, eu volto para viver a minha vocação, para servir com aquilo que eu não tenho. Então, uma mulher, por exemplo, que não teve estrutura familiar, a mãe, eu vou colocar um exemplo drástico aqui, tá? A mãe era alcoólatra, a mulher não teve na sua infância os cuidados necessários, não foi amamentada porque a mãe queria amamentar. A mulher foi crescendo, tendo como exemplo uma mulher chula, vulgar, um homem dentro de casa. Não teve um pai que fizesse a presença, o pai abandonou. Essa mulher vai crescer, né? Ela vai ter uma estrutura, ou melhor, ela não terá uma estrutura. Ok, o que ela tem para oferecer? Talvez ela não tenha nada, só tenha coisa ruim para oferecer para um filho, por exemplo. Mas essa mulher, ela fez um processo de conversão, ela conheceu o nosso Senhor, ela se encantou por esse homem Deus, e ela decidiu seguir esse Deus. E ela quer ser uma mãe diferente, mas ela não tem para oferecer. Aqui ainda estou na área da psicologia, tá? Falando daquilo que é próprio do funcionamento. Ela não tem para oferecer. Mas se ela tem Deus, ela vai sentar-se no poço de Jericó com Jesus. E ela vai beber dessa fonte. E ela vai ser uma mãe tão extraordinária, uma mãe tão boa, uma mãe tão profunda, que educa tão bem os seus filhos, que ninguém jamais que não conhece a história dessa mulher vai dizer que ela passou pelo que ela passou. Então, dai-lhes vós mesmos de comer. O quê? Eu, aquilo que eu sou. E aquilo que eu tenho, não só daquilo que eu tenho, porque já parte de uma estrutura que humanamente eu tive, mas aquilo que é próprio do meu Deus, que eu bebo dele e transbordo nos outros. Então, minhas queridas, vocação é dar aos outros comida, bebida, alimento sólido, alimento bom, com nutrientes bons, né? Então, encerro com isso, trazendo o serviam, ou serviam, nunca sei falar direito, mas é isso, é servir, diz São José Maria Escrivá, né? Servir. Então, vocação é falar disso. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa, dizer algo, corroborar? Se não, então a gente encerra por aqui. Vamos encerrar com uma oração, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Vamos pedir ao nosso santo anjo da guarda, esse amigo fiel da nossa alma, que guarde em nós todo fruto, toda semente, todo regar de Deus nesse momento da nossa vida em nós, para que nada seja perdido da vontade de Deus para esse tempo em nossa vida e que esse cultivo possa crescer. Vamos pedir a esse grande amigo fiel que Deus deu só para gente, para que ele nos ajude nesse processo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para vocês, meninas. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.